Salve, salve! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais esse vídeo de cultura racional. Eu vou dar sequência do 15º volume na página 46. O título é A Única Solução da Humanidade é Racional. Compartilhe por gentileza com pelo menos 3 pessoas, se inscreva no canal e permaneça até o final para você se beneficiar com a energia racional que está materializada em letras em todos os livros do Universo em Desencanto. E dessa forma gerou a confusão e ficaram todos confusos por desconhecer o porquê que assim são. Não conhecendo a causa e a origem de assim serem, ficaram aí mergulhados no anonimato, porque ninguém sabia o porquê que existia. Ainda mais diziam: eu existo, mas não sei por que existo, porque desconheço a causa da minha origem, porque minha origem está confusa. Eu sou de matéria e não sei os primitivos de minha origem, se nasceram do chão. E dizem que sou racional. Não sei se sou de origem de cima, de algum raciocínio mais elevado do que o meu, ou se é daqui do meu pensamento bem desenvolvido, que passou a ser racional. Então não sei se vim lá de cima ou se nasci do chão. Daí gerou a confusão de ninguém saber o porquê que assim são, por ninguém ter uma base para se basear, por ninguém conhecer a origem para se basear, e ficavam aí dessa forma, sem saber de onde vieram. Se vieram do chão ou se vieram de cima, não encontravam a razão justa do seu ser. Então a confusão era grande entre todos, e dessa forma não sabiam também como ajustar uma linha certa para viver, pois não conheciam a sua origem, não podiam conhecer uma forma certa para viver. Então criaram a forma que mais ou menos pudessem acertar. E conforme o pensamento ia se desenvolvendo, iam surgindo novidades para poder acertar tudo. Como tudo foi criado na base do pensamento, eu pensei assim, vamos a ver se dá certo. E o outro, eu pensei assim, vamos a ver se dá certo. E o vamos a ver se dá certo, até hoje estão no vamos a ver se dar certo. Até hoje tudo está no vamos a ver se acertamos. Tudo assim desta forma e até hoje estão no vamos a ver. E o vamos a ver ainda não conseguiu encontrar o certo. O resultado é o vamos a ver. E deste modo, assim, tudo surgiu. O vamos a ver sempre é duvidoso e as dúvidas formaram as confusões e as confusões nunca mais cessaram entre todos. Quanto mais confusão, mais sofrimento, o ritmo de tudo desentoou de uma tal maneira que é o que está no mundo inteiro. A satisfação aparente e a insatisfação íntima reinante. As contendas não cessam, as lutas, as demandas, as brigas, as confusões. Um rosário de desentendimento. As guerras entre os povos e o desassossego reinante. Tudo isso por coisa alguma de certo saber, ficaram tontos pelas transformações que vieram passando, pelas eternidades que vieram passando, e não podiam traçar um destino certo, por coisa alguma de certo saberem, por coisa alguma de certo conhecerem, porque mesmo não podiam encontrar o certo numa deformação, numa degeneração, numa poluição, não podiam encontrar o certo numa coisa que está se poluindo, pois se está poluindo, está indo de mal a pior. Não podiam encontrar o certo numa coisa em degeneração. Tudo que está em degeneração está em desequilíbrio. Tudo que está em poluição está em desequilíbrio. Tudo que está deformado está em desequilíbrio. Tudo que está em progresso de transformações está em desequilíbrio. E de formas por não conhecerem a situação do porquê que assim são, por não conhecer a situação do porquê que o mundo assim é, por não conhecer a situação da condição desta deformação, então nunca que poderiam encontrar o certo, nem nunca que poderiam acertar. Pois se a própria natureza vai toda em desacerto, está toda em degeneração, nunca que poderia encontrar o certo. Uma natureza em que impera o progresso da degeneração, uma natureza
que tudo com o tempo enfraquece, diminui e com o tempo desaparece. Tudo que está em processo de degeneração, cada vez mais poluído, cada vez mais fraco em tudo, pelo progresso da deformação, mais fracos em tudo pelo progresso das transformações. Tudo assim, nessas condições, não podiam nunca, de maneira alguma, acertar ou encontrar o certo, porque a própria formação, a própria natureza está em desacerto, pela forma existente deformada, poluída e degenerada. Pois se a própria natureza vai tudo de pior para pior, o progresso da degeneração, o progresso da deformação e o progresso da poluição. São filhos dessa natureza em desacerto, nunca poderiam encontrar o certo, e por muito que lutaram, nunca encontraram, nem podiam encontrar, por a natureza não ser certa. Muito menos os seus filhos. Tudo que se degenera enfraquece e diminui. Nesse progresso de degeneração, o que está em degeneração está em desacerto. O progresso da poluição, cada vez mais poluído, cada vez mais podre, não podia encontrar o certo numa coisa que vai de pior para pior. Numa deformação, vai tudo se deformando, e conforme vai se deformando, vai piorando cada vez mais, e não podia encontrar o acerto numa deformação. Numa natureza que está em progresso de transformações. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra, devido às transformações naturais da natureza. Mas tudo isso por não conhecer o porquê são assim, porque a natureza é assim, por não conhecerem o que a natureza é e por não conhecerem o que são diante dessa natureza deformada e nesse estado de por si mesmo ir se destruindo. E dessa forma, por mais que procurassem o certo, nunca encontrariam como nunca encontraram. Dessa forma, nada pôde dar certo, nem coisa alguma pode dar certo, principiando pela própria natureza. Por isso é certo assim, amanhã não. Já o certo é outro, e depois já não é mais aquele, já é outro, e assim sucessivamente, por o desequilíbrio de tudo estar na própria natureza. Se o desacerto de tudo está na própria natureza, nunca poderiam acertar. Os seus feitos nunca poderiam acertar, por não conhecer o verdadeiro certo. Por não saber o porquê aí está vivendo, por não saber a causa da natureza assim ser e a causa de todos assim serem, por não conhecerem a verdadeira origem, o princípio básico de tudo, é que ficaram assim nessas condições, e aí estão sofrendo as consequências por não saber o porquê da existência desse mundo e não saber o porquê da existência de seus feitos. Então ficaram vivendo numas condições críticas de não saber, de não conhecer o porquê aí estavam vivendo neste mundo. Penando sempre e sofrendo sempre, por coisa alguma de certo saber. Para conhecer o verdadeiro certo, tem que conhecer o antes de todo este mundo assim ser. O antes desses feitos todos assim serem. Conhecer o antes de ser tudo isto, para então saber como proceder e saber como viver. Conhecer o antes desse mundo assim ser. Se conhecessem, conheciam o mundo racional. E conhecendo o mundo racional, sabiam perfeitamente o porquê dessa deformação racional. O antes de ser deformação racional é o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Então aí sim, como agora estão conhecendo o mundo racional, estão conhecendo o antes desse mundo assim ser, o que era. O que eram racionais, puros, limpos e perfeitos. E assim, da maneira que ficavam, à procura de acertar aquilo que não podiam, nem nunca puderam acertar, tinham mesmo que sofrer muito, como até hoje aí estão. Então aí, se conhecessem o antes de ser, iam saber como é que uma energia pura, limpa e perfeita se transformou em uma deformação de energia desta forma. Energia deformada porque toda a energia que se transformou e se transformou em seres de infinidades de espécies, cores, maneiras e tamanhos. Por serem seres, produtos naturais dessa natureza deformada, nada podiam saber de certo, por serem seres feitos dessa natureza em degeneração. Então, por serem seres da mesma condição, em degeneração, não sabiam por que assim são
e julgavam que o natural fosse esse, e que a verdade fosse esta, e que o direito fosse esse, e nunca encontraram a verdade. Nunca encontraram o direito, nunca encontraram o certo, nunca encontraram a origem do seu verdadeiro estado natural. E julgavam e pensavam que o natural fosse essa deformação racional. Pensavam que o natural fosse esse, mas não se conformavam com este natural, porque ninguém se conformava desse natural de sofrimento, e achavam que isto não podia ser natural, e o outro não se conformava com o natural da morte. Ah, o natural é morrer, e ninguém se conformava com este natural. Por serem seres dessa deformação racional, eram assim, por desconhecerem o verdadeiro natural de todos, que é de racional, puro, limpo e perfeito. Então existiu o inconformismo de que este modo de ser não era o verdadeiro natural. E hoje, todos tomando conhecimento do seu verdadeiro natural, de serem seres do mundo racional, e dizendo: é verdade, por isso ninguém se conformava com esta vida. Ninguém se conformava de ser como é, sofredor e mortal. Ninguém se conformava. Tudo isso por não conhecer a verdadeira causa de assim serem. A causa dessa deformação racional é o mundo racional, porque não há efeito sem causa. A causa de ser animal de origem racional é o mundo racional, porque não há efeito sem causa. Então tinham que conhecer a causa que não conheciam, como estão conhecendo agora, para terem conhecimentos perfeitos, básicos da verdadeira origem de ser de racional. E assim hoje todos conhecendo e sabendo por que ficaram nessa situação lamentável de tanto sofrimento e padecimento no mundo inteiro. Hoje bem esclarecidos que os culpados de estarem nesse apodrecimento todo são os próprios que aí estão. Hoje sabem e conhecem que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes e como foram os seus primitivos passos para chegar a essa situação que aí estão, sofrendo as consequências da sua malograda vontade, por a vontade de ser livre, e aí estão com ela até hoje. Os primeiros passos foram os primeiros passos da vontade, e até hoje aí estão fazendo uso da vontade, por a vontade de ser livre, e o resultado foi ficarem assim como estão. De formas que agora chegam em suas mãos e em mãos de todos, o porquê assim ficaram, o porquê aí estão, e o verdadeiro conhecimento em suas mãos, para todos voltarem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, porque já não aguentam mais esta vida desta deformação racional. Agora está aí a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas para fazer sentir e esclarecer o porquê ficaram assim como estão, tem que explicar muito, repetir muito, para ficarem bem esclarecidos de tudo que é necessário e preciso, para que todos façam um bom juízo de todo prejuízo que tiverem em perder tempo em uma deformação, perder tempo em uma podridão, por não terem um conhecimento verdadeiro do que são. Hoje, com o esclarecimento verdadeiro do que são, hoje todos somente têm um pensar: voltar para o meu verdadeiro mundo, o meu verdadeiro lugar, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Isso aqui, a matéria, só serviu para massacrar todos como aí está. Porque fizemos por onde aqui estar. A vontade é livre, fizemos uso da vontade. Se aqui no meio dos imperfeitos, cheios de defeitos, a vontade continua a ser livre, que fará no meio dos puros, limpos e perfeitos, a vontade prevalece, com toda a sua altivez e magnitude. Então a vontade de todos é sair deste inferno para fora, voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A vontade é a causa das ruínas de tudo. Vontades que aparentemente parecem boas e não são. Então tem a vontade boa e a vontade má, e a vontade que aparentemente parece boa, mas não é. Porque numa deformação, o que é bom? Aparentemente parece bom, mas numa deformação não existe bom. E por coisa alguma ser boa é que tudo se acaba, e por se acabar não é bom. Mas aparentemente tudo é bom, que dentro de uma deformação tudo é aparência, porque uma deformação está fora do seu estado verdadeiro natural.
E agora todos sabendo como se retirar daí para fora e voltar ao seu mundo de origem. E o que é que volta? O corpo de energia racional, a identidade do ser de origem racional. Então, hoje todos sabendo como aqui nesta deformação vieram parar e como daqui se retirar para o seu verdadeiro lugar, seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, hoje todos sabendo como voltar ao mundo racional, o verdadeiro mundo da origem do aparelho racional, que antes de ser aparelho racional estava numa categoria inferior de animal racional. Hoje todos na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, para depois de desenvolvido se ligar ao mundo racional e depois de ligado, lá estará eternamente. Não participará nunca mais dessa deformação, em liquidação pelo progresso da degeneração, poluição e deformação. Depois de todos ligados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo será um verdadeiro paraíso racional. Todos vivendo racionalmente, recebendo a orientação certa e positiva e consciente do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Que maravilhoso, né, gente? Poder se conhecer, se desenvolver racionalmente, poder voltar em vida à eternidade. Estude os livros do Universo em Desencanto, pare de usar o livre-arbítrio, porque foi através do livre-arbítrio que nós viemos parar aqui neste planetinha. Abusamos do livre-arbítrio, dando expansão às vontades. Então, a primeira vontade foi de progredir por conta própria, o pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e ele se deslocou de lá. Então, dando origem a tudo que existe nessa galáxia aqui, que antes não existia a matéria. Então, estude os livros Universo em Desencanto, tem no www.culturaracional.com.br os livros físicos para serem adquiridos. Então, salve e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.